Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, podemos nos assentar, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação desse santuário. Primeira leitura que nós ouvimos, tirado então da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, existem aí certas considerações. Primeiramente, nós não sabemos para que comunidade essa carta foi dirigida. Quando nós começamos a olhar essa carta, a estudar essa carta, uma coisa a gente percebe: era uma comunidade que vivia sob forte perseguição. Infelizmente, a gente sabe que ao longo da história da nossa fé, das primeiras comunidades cristãs, as comunidades viviam perseguidas, né? Geralmente o imperador acordava, falava que era Deus e que como Deus deveria ser adorado, tudo com o único intuito de se apagar a história e o nome de Jesus. Mas a gente sabe muito bem que não foi dessa forma que acabou-se a propagação da fé e o conhecimento de Jesus. Quanto mais eram perseguidos, quanto mais sangue era derramado na terra, mais o nome de Jesus era anunciado, mais graças aconteciam e mais as comunidades se fortaleciam. Eram pessoas de fidelidade e de perseverança. Por isso hoje a primeira leitura, se a gente perceber, ela vem pedir para nós também, em tempos difíceis, é importante que apareça essas duas virtudes em todo cristão, a fidelidade e a perseverança. Se nós temos consciência de quem nós somos, se temos consciência do que queremos para a nossa vida, e se temos consciência onde a gente quer chegar, fidelidade e perseverança são imprescindíveis para a nossa vida. É isso que hoje essa primeira leitura vem trazer para nós. E ele tem uma pedagogia interessante, a primeira leitura. Se vocês perceberam, a primeira leitura faz com que o povo relembre lá atrás tudo aquilo que já se passou. Todas as dificuldades que eles passaram. Para chegar ao momento e olhar agora aqui aonde nós estamos. Tudo que já passaram de dificuldade, de percas, de tristezas, mas também de alegrias, de sucessos, de insucessos. Para quê? Para no finalzinho pedir a carta. Sejam fiéis e perseverantes. A pedagogia da carta aos Hebreus, na primeira leitura de hoje, vem dizer o seguinte para nós: quando eu me encontro perdido no meio do caminho, é preciso que eu volte às origens. Olha que coisa interessante. Quando eu me encontro perdido no meio do caminho, quando eu não sei para onde eu vou, quando eu não sei quem eu sou, ou quando eu não sei o que eu quero lá na frente da minha vida, é preciso que eu volte lá no ponto final. É preciso que eu relembre lá o começo de tudo. Vamos dar um exemplo bem claro. Na vida de um casal, quando as coisas começam a ficar meio difícil, é preciso que o casal se sente junto, se puder, vejam lá a fita bonita, o DVD bonito do casamento e comece a se perguntar: por que que eu e você saímos de casa e nos tornamos uma só carne, um só corpo, um só espírito? Com que intuito? Para terminar tudo de qualquer jeito? Então a gente tem que se questionar.
Se eu, como padre, eu me encontro em crise vocacional, alguma coisa não está dando certo, eu estou me afastando da fé, estou deixando de rezar, de preparar uma missa, eu tenho que sentar um dia, eu com o nosso Senhor Jesus Cristo, tacar a fita lá da minha ordenação bonitinho, chorando lá que nem um jacaré lá, e se perguntar, mas o que fez eu sair de casa para abraçar a vida sacerdotal? Porque ninguém tacou um revólver na minha cabeça e mandou eu ser, e eu não estou pagando promessa de ninguém por causa de ser padre. Então o ideal seria isso, antes da gente tomar qualquer decisão descabida, impensada, né? Antes da gente ficar arrebentando aí a cerca nos peitos, é preciso que a gente pare e pense, lá no começo de tudo, quais são as motivações que me fizeram abraçar tal atitude, tal vocação, tal realidade que eu estou abraçando hoje? Porque toda missão e toda vocação tem suas dificuldades, todas. E principalmente quando a gente está passando momentos difíceis, aí é que são momentos que a gente tem que ter fidelidade e perseverança. Porque eu sei o que eu quero para a minha vida. O que hoje nós estamos enxergando na realidade presente é que muitas coisas na vida do ser humano estão indefinidas. É triste quando um ser humano não sabe o que ele quer na vida, quando o ser humano não sabe quem ele é e quando o ser humano não projeta lá para o futuro. Aí a gente vive como uma folha jogada no vento. Qualquer coisinha que oferece para a gente está bom demais. Por quê? Porque a gente não sabe o que quer. Isso vale para a nossa vida de cristão, isso vale para a nossa vida profissional, isso vale para a nossa vida vocacional. Então, tudo que a gente for escolher nessa vida, vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar barreiras. Mas nem por isso a gente vai sair chutando balde e pronto, acabou. Não. Se é uma coisa que é vontade de Deus na nossa vida, e Deus nos dá a oportunidade da gente caminhar e superar, por que não? Mas é preciso fidelidade e perseverança. É preciso muitas vezes caminhar contrário àquilo que a gente está vivendo. Caminhar contrário é quando todo mundo está falando para você, ó, meta o pé, desista, mas se é uma coisa que você sente que é de Deus na sua vida, você vai perseverar, mas com cautela, com sabedoria. Não vai ficar escutando o mundo inteiro falando na sua orelha, mas é você que tem que escutar a Deus e se escutar. Isso a gente chama de sabedoria. É claro que você vai escutar pessoas que te querem bem, que caminham com você, que sabem das suas potencialidades, conhecem as suas fraquezas e que vão querer te ajudar. Você não vai sair falando para Deus e o mundo das suas coisas, é claro que não. Mas é preciso fidelidade e perseverança. Será que a gente tem fidelidade e perseverança nas nossas coisas? Por que muitas vezes a gente não alcança aquilo que a gente planeja e quer? Porque muitas vezes nos falta isso. Em certos momentos da vida, o próprio Deus já mostra para nós, ó, esse caminho que você está tomando não é o certo. E a gente sabe muito bem quando Deus fala isso para nós. Você bate a cabeça, você erra, só dá as coisas erradas, aí já é querer você ser teimoso. Aí já é querer ser teimoso. Muitas vezes Deus já está mostrando para você, olha, filho, o caminho que você está tomando não é esse. Não é isso que eu quero de você. Vamos lembrar da historinha de Jonas. Lembrem lá no domingo, segunda leitura, a historinha de Jonas, que teimou e não querer fazer a vontade de Deus, e Deus mesmo assim fez ele parar lá em Nínive, porque aquilo era a missão de Jonas. E muitas vezes a gente quer fazer caminho contrário da vontade de Deus. Nós reza tão bonito aqui no altar, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, mas na hora de fazer a gente quer fazer o contrário. O que a gente acha. Não, vamos perguntar para Deus, olha meu Deus, o que você quer de mim? O que você quer da minha vida da minha família? O que eu preciso melhorar? Isso tudo é fidelidade e perseverança. Da mesma forma, no evangelho de hoje, Jesus também está evangelizando. Vocês sabem que a missão de Jesus praticamente eram duas. Primeiro, mostrar para nós quem é o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Segundo, mostrar para nós qual é a vontade do Pai na nossa vida. E a gente pode trocar essa palavra, vontade do Pai na nossa vida, por reino de Deus. Se alguém perguntar para vocês, mas o que é reino de Deus que tanto o padre fala, a gente escuta no Evangelho? Reino de Deus é fazer a vontade do Pai. É aquilo que Jesus ensina a gente no Evangelho.
são as atitudes que devemos tomar diante da realidade que a gente vive, tomando por base a vontade de Deus na nossa vida. Isso é reino de Deus. E hoje, Jesus, através de duas parábolas, ele vai falar sobre essa vinda do reino de Deus. Mas por que o evangelista justamente pegou essas duas parábolas, Marcos? Porque chegou um determinado momento que na época do evangelista Marcos, o povo começou a ficar perguntando para ele, mas quando que vai vir esse tal de reino de Deus que tanto vocês falam? Tudo vocês falam da vinda do reino de Deus. Quando o reino de Deus vier, vai ser um reino de paz, vai ser um reino de amor, de esperança. Nossa, que coisa bonita, mas por que até agora eu não estou enxergando isso? Aí o evangelista vai se lembrar das palavras de Jesus, quando ele falava a respeito do reino de Deus. Na primeira parábola aqui, ele compara o reino de Deus como alguém que espalha a semente e vai dormir. Ou seja, as minhas atitudes, as minhas boas atitudes que eu vou praticando ao longo da minha vida, são sementes que vão se espalhando. E a gente vai vivendo a nossa vida. Aí a gente fica pensando assim, será que a gente espalhou a semente, morreu, acabou, foi tudo em vão? Claro que não. Todas as vezes que a gente procura fazer o bem, evangelizar, uma palavra de sabedoria, uma meia hora de ouvido emprestado para alguém que está agoniado, estamos plantando o reino de Deus. Porém, Jesus vai dizer para nós na primeira parábola, é com calma. O reino de Deus acontece com calma. É como aquela semente que está lá embaixo da terra, ela tem o seu tempo de germinar, ela tem o seu tempo de acontecer. A gente sabe que a gente é da geração do miojo, não é mesmo? A gente quer que tudo aconteça na nossa vida em 3 minutos, jogando uma água quente e um tempero marvado para dar pressão alta na gente, né? Mas a vida não é assim. Tem coisas na vida que para ser bem feito levam um tempo. E tem coisas que a gente vai plantar hoje que talvez nem a gente vai ver florescer, mas a gente está plantando para outro. Se a gente está comendo os frutos da árvore no dia de hoje, é porque alguém lá atrás, há 20, 30 anos atrás, se preocupou com nós. Seja o pai, a mãe, o avô, a avó. Olha, vou plantar essa macieira aqui para os meus bisnetos comerem dessa árvore. Isso é o reino de Deus. Eu pratico hoje um bem, mas vai fazer efeito lá para frente. Às vezes não é no momento que a gente vai ver o resultado do bem que eu pratico, mas aquilo vai entrar no coração da pessoa, e vai cozinhar na consciência da pessoa, e vai borbulhar até o momento que ela resolve se libertar, até o momento que ela resolve se abrir para a graça de Deus. É o tempo. Quando a gente quer fazer as coisas apressado de qualquer jeito, as coisas não vão sair do jeito que a gente quer e a gente não fica feliz, não fica satisfeito. Nossa vida não é macarrão instantâneo. Evangelizar não é macarrão instantâneo. Leva tempo. Vai ter muitas vezes que a gente vai se alegrar com o sucesso, vai ter vezes que a gente vai se entristecer com os fracassos, mas que o reino de Deus está acontecendo, tá? Então, além da fidelidade e da perseverança, o Evangelho está pedindo paciência. Eita, coisa difícil. Para nós que somos da geração do quero para ontem. Mas tem coisa que não é assim. Segunda parábola de Marcos, ele vai dizer para nós que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Eu nunca vi grão de mostarda, mas já falaram para mim que de fato é a menor de todas as sementes. O que Jesus queria dizer com isso? O reino de Deus se constrói com pequenas atitudes. Muitas vezes a gente fica esperando grandes atitudes, vozes vindo do além, coisa sobrenatural acontecendo. Não. O reino de Deus começa a acontecer com a fidelidade de coisa pequena. Agora, cada um de nós somos convidados a se perguntar, será que eu sou fiel às coisinhas pequenas que Deus me coloca? Porque se eu sou fiel, certamente as grandes vão aparecer. Agora, minha gente, se eu não sou fiel nem com feijão com arroz, não espere coisa grande na sua vida, que não vai vir. Não espere, porque Deus não é bobo. Ele não joga pérolas aos porcos. Então, uma coisa que é interessante a gente se perguntar com muita sinceridade.
Será que eu sou fiel ao cotidiano da minha vida, ao feijão com arroz, aquilo que todo dia eu sou chamado a ser e a fazer? Opa, eu sou fiel, apesar das minhas limitações. Opa, que bom, vai dizer Deus para nós. Então vou começar a colocar mais coisa para você boa, coisas grandes, porque eu sei que você vai dar conta. Agora, se nem no feijão com arroz eu reconheço que eu não sou fiel, para que a gente vai ficar pedindo coisa grande? Porque ele sabe que nem a pequena a gente está dando conta. Como diz o povo lá fora, a gente tem um cobertor conforme o frio que nós estamos passando. E Deus vai dar grandes coisas sabendo se a gente tem ou não capacidade e perseverança e fidelidade para que as coisas grandes aconteçam. Então tudo tem o seu tempo, tem o seu momento. Só que a gente não pode cruzar o braço e esperar que Deus faça tudo aquilo que é a nossa parte fazer. Se tem uma coisa muito bonita que eu aprendi nessa vida minha, pouca vida de padre, mas intensa, que Deus gosta de trabalhar em parceria. Faça bem a sua parte, que com certeza Ele vai fazer a dele. Se Ele diz que confia em nós, é porque Ele vai nos capacitar, vai dar a palavra certa, vai dar a atitude certa no momento mais incerto da nossa vida. Mas Ele quer confiar em nós. E por isso, então, a gente, nessa Santa Missa, se pergunta: eu sou fiel no arroz com feijão? Porque o dia que Deus me der uma graça maior, eu vou ter capacidade de segurar, eu vou ter capacidade de manter. Agora, se eu não sou, é hora da gente se indagar. Por que eu não sou? Porque isso não faz sentido para a minha vida? Fica aí para a gente pensar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.